Uma paródia da canção Céu, Sol, Sul que eu e a Ana Matiello fizemos, trazendo uma sátira sobre a liberdade sexual feminina, acabou virando processo. Mas não é sobre o mérito jurídico desse caso que eu quero falar aqui. O que me interessa é perceber como discursos de moralidade seguem aparecendo quando a cultura é colocada em disputa. Mais do que um debate sobre a obra específica, o que aparece aí é uma discussão sobre os limites do corpo, da linguagem, da crítica e da própria circulação cultural. A petição inicial chega a dizer que a paródia viola princípios fundamentais da moralidade, que ignora valores familiares e culturais e usa linguagem de baixo calão. O problema é quando a moral é aplicada de forma seletiva, com muita fúria sob certos corpos e gêneros e com enorme tolerância diante de repertórios já legitimados. No nosso caso, a contestação sustenta justamente que o vocabulário da acusação se apoia numa leitura moralista da sexualidade feminina e num ideal de comportamento aceitável para as mulheres dentro da cultura gaúcha. É isso que eu quero apresentar nesse vídeo, como a censura musical nunca foi só sobre a música. Recentemente, o compositor uruguaio Jorge Drexler lançou a canção Ante la duda baila, no seu álbum Taracá, e ali ele monta uma pequena genealogia da repressão à dança no mundo ibero-americano. Partindo dessa canção e de vários casos que eu estudei, vamos pensar em proibições que passam pela sarabanda da Espanha, pelo chunchumbé no México, pelos bailes, tangos e candombes proibidos no Rio da Prata, pela condenação do tango em ambientes católicos, pela perseguição ao reggaeton em Porto Rico, pela criminalização recorrente do funk no Brasil, pela chamada lei anti-Oruan e também pela proibição da Che Music aqui no Rio Grande do Sul. O ponto em comum entre todos esses casos é que muitas vezes o que se tenta controlar não é só uma canção, mas o corpo que dança, a linguagem que fala de desejo e o público que certos gêneros colocam em movimento. Então a questão aqui não é defender uma liberdade irrestrita, nem uma proibição irrestrita. A questão é aprender a distinguir quando estamos diante de uma crítica ética necessária e quando estamos diante de um pânico moral. Se esse assunto te pega, te senta aí com teu mate que a gente vai ver tudo isso com bibliografia e com fontes históricas. Já aproveita para curtir o canal e entrar no meu grupo do WhatsApp. O link está aqui embaixo na descrição. Também aqui embaixo tá todas as fontes que eu usei para esse vídeo. Jorge Drexler, em sua canção, começa pela zarabanda. Nas fontes do Siglo de Ouro, entre os séculos 16 e 17, ela se transformou em símbolo do medo moral. Álvaro Torrente mostra que foi o baile cantado mais popular e, ao mesmo tempo, o mais censurado do período, justamente por ser associado ao erotismo, à transgressão e à desordem pública. Cantar ou dançar a zarabanda podia levar à punição de 200 açoites, 6 anos de galés para os homens e desterro para as mulheres, que desterro significa banimento, expulsão compulsória do reino ou do lugar onde se vivia. E o mais importante é notar que as fontes dizem sobre esse gênero. Juan de Mariana, no Tratado contra los Juegos Públicos, descreve a zarabanda como um baile, abre aspas, tão lascivo em las palavras, tão feio em los meneos. Ou seja, não se condenava apenas uma melodia, condenava-se um modo de dançar e cantar em público, um uso do corpo entendido como excessivo, sensual e ameaçador. Já o chunchumbé aparece em 1766 nas fontes da Inquisição da Nova Espanha, no México colonial, como um dos sones de la tierra, isto é, gêneros locais onde a música, a poesia e a coreografia vinham juntas. O que incomodava, segundo a documentação estudada por Eloy Cruz, era justamente a combinação entre palavras vulgares, passos indecentes e coreografias que podiam até parodiar atos da liturgia cristã. O chunchumbé está ligado ao mundo de Vera Cruz e à genealogia do son jarocho, que é uma tradição musical formada no período colonial, por misturas entre matrizes africanas, indígenas e espanholas. Do ponto de vista sociopolítico, o chunchumbé emerge no universo colonial, portuário e escravista. Quando a Inquisição o condena, ele não está apenas regulando o gosto musical, está tentando controlar uma prática racializada, popular e irreverente diante do poder religioso. Já no Rio da Prata, a repressão aparece de uma forma muito parecida quando o foco recai sobre os bailes negros.
Em 1807, o Cabildo de Montevidéu, de comum acordo com o governador Javier de Elío, desenvolveu que os, abre aspas, bailes de negros deveriam ser proibidos dentro e fora da cidade, com castigo de 1 mês de obras públicas para quem contrariasse a ordem. Sonoramente, estamos falando de repertórios afro-rioplatenses, baseados em percussão, dança coletiva, marcação corporal e festa comunitária. O candombe, em especial, se tornou uma das grandes matrizes musicais do Uruguai. O ponto político aqui é central. A repressão recaía sobre formas negras da sociedade urbana, e isso mostra como a moralidade pública muitas vezes opera junto com o racismo. A retórica moral não desaparece, apenas muda de escala. Em 1913 e 1914, jornais católicos registram a denúncia do tango como dança imoral e inadequada aos ambientes respeitáveis. O mecanismo continua reconhecível. Uma dança de contato, sensual e socialmente ascendente começa a ser tratada como uma ameaça ao decoro, à pureza e ao comportamento sexual considerado legítimo. A sonoridade do tango, claro, é outra. Já estamos no universo urbano do Rio da Prata moderno, com forte presença de bandoneon, fraseado melódico mais denso e uma dança de casal com abraço e condução. Mas o que liga o tango e a zarabanda aqui não é a música em si, é a maneira como o corpo em contato volta a ser lido como um perigo moral. Já no caso do reggaeton de Porto Rico, essa engrenagem reaparece em chave contemporânea e colonial. A historiografia sobre a música popular porto-riquenha registrou em 1995 que a polícia porto-riquenha realizou batidas e confiscos de fitas e CDs com base nas leis de obscenidade. O debate público ligava aquele repertório a crime, vulgaridade, pornografia, desordem, e a perseguição recaía, sobretudo, sobre uma juventude pobre e racializada dos caserios. Sonoramente, o reggaeton nasce do encontro entre o dancehall jamaicano, rap em espanhol, hip hop e produção eletrônica caribenha, com batidas repetitivas, graves marcados e uma forte centralidade do corpo dançante. No Brasil, o funk talvez seja hoje o exemplo mais visível dessa disputa. Em 2009, o estado do Rio de Janeiro aprovou a Lei 5.543, que define o funk como um movimento musical e cultural de caráter popular, e no mesmo contexto revogou a Lei 5.265 de 2008, que havia endurecido a regulamentação de bailes, funks e raves. Mas o pânico moral não desapareceu. Em 2017, uma sugestão legislativa no Senado propôs tratar o funk como, abre aspas, crime de saúde pública. A proposta foi rejeitada e o debate oficial ressaltou justamente o seu caráter discriminatório e sua tentativa de criminalizar uma expressão periférica. A sonoridade do funk carioca é inseparável do batidão, da produção eletrônica, da circulação em bailes e da invenção periférica. Mas aqui entra a complexidade que eu mencionei no começo. Reconhecer o funk como expressão cultural popular não significa suspender toda crítica ética ao conteúdo das letras. O que precisa ser recusado é a criminalização ampla e seletiva de um gênero inteiro e de seus públicos. A chamada Lei Anti-Oruan atualiza esse vocabulário no presente. Oruan é um rapper carioca do trap e do funk, que virou o rosto mais citado nesse debate. Daí o apelido Lei Anti-Oruan. No caso de São Paulo, trata-se do projeto de lei 26 de 2025, que proíbe contratação, apoio, patrocínio e divulgação pelo poder público municipal de artistas e eventos abertos ao público infanto-juvenil que envolvam, abre aspas, apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas. A justificativa invoca o melhor interesse da criança, a proteção moral dos menores e a ideia, abre aspas, de adultização infantil. Existe também um gênero do funk que se chama proibidão. É o nome dado a vertentes do funk em que aparece de forma mais direta temas relacionados a crime e a facções. O ponto aqui não é negar que exista debate legítimo sobre a classificação indicativa ou sobre letras violentas. O ponto é perceber como volta mais uma vez a tentativa
tentação de resolver conflito cultural por restrição prévia, policiamento moral e controle do repertório, recaindo de forma muito específica sobre certos gêneros e circuitos. No Rio Grande do Sul, essa história ganha um sotaque muito próprio com a Che Music. No meu texto, que está no meu livro Gauchismo Líquido, eu falo sobre isso. A Che Music é um gênero que aparece como um híbrido de axé, pagode, forró e sertanejo, com o vaneirão como um gênero consolidado e imediatamente tensionado pelo movimento tradicionalista gaúcho. O Manifesto Tradicionalista condenava a presença nos CTGs de estilos musicais, abre aspas, invasores. E o Conselho Estadual de Cultura chegou a enquadrar o projeto de circulação da Che Music entre os exemplos da, abre aspas, bestialização da cultura nacional. O resultado foi concreto. A expansão do gênero foi bloqueada justamente nos espaços que controlavam a definição do que podia ou não ser reconhecido como gaúcho. Aqui a censura já não aparece como a forma do decreto inquisitorial ou da batida policial, mas como filtro de legitimidade cultural. Mas aqui entra outra complexidade importante. Eu não estou dizendo que a Che Music era politicamente exemplar. Muitas letras desse universo também podem ser criticadas por machismo. Eu mesma já fiz esse tipo de crítica no vídeo Maria Degolada Não é Lenda. O que eu tô dizendo é outra coisa, que a sua proibição e deslegitimação passaram por uma gramática de pureza cultural, moralidade e controle da dança. E isso revela um mecanismo específico de censura cultural. No Rio Grande do Sul, essa disputa também passou pela dança. A mudança rítmica da vaneira com a chamada levada sambada produziu um novo modo de dançar nos bailes, rodeios, clubes e casas de festas do interior. Segundo o material que eu reuni sobre esse tema, o passo 2 e 2 marcado no lugar e com um pequeno movimento de quadril ficou conhecido como, abre aspas, machicho, e depois como machixe gaúcho, justamente por acentuar uma dança mais colada, mais rebolada, mais corporal. Esse circuito ganhou clubes, grupos de dança e até um congresso próprio. Ou seja, aquilo que poderia parecer apenas um detalhe coreográfico virou uma prática social organizada, com público, circuitos e identidade própria. E o mais interessante é que enquanto a dança mais rebolada e híbrida gerava tensão nos espaços de legitimação gaúcha, a sonoridade ligada à vaneira swingada seguia outro caminho. Ela foi incorporada pelo sertanejo universitário e ajudou a ganhar o Brasil. No meu texto, isso aparece com o caso do Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló, como exemplo de incorporação da maneira swingada ao sertanejo pop. Ou seja, aquilo que era visto como uma mistura excessiva e problema moral num lugar, reaparece em outro como um sucesso nacional. Talvez valha, antes de encerrar, voltar ao caso que abriu esse vídeo. A paródia que eu e Ana Matiello fizemos não saiu do nada, nem pretendia ofender o compositor da obra original. Segundo a nossa própria contestação desse processo, a paródia foi construída como sátira e crítica, usando a melodia de Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, para tensionar o conservadorismo, o pudor e os papéis impostos às mulheres na cultura gaúcha. Ela foi inspirada também pelo modo como a performance de Luísa Sonza na Expo Inter de 2024 ativou reações moralistas em torno do corpo feminino em cena. Do ponto de vista jurídico, a defesa lembra que a paródia é prevista no artigo 47 da Lei 9.610 de 98. Como forma legítima de criação crítica, cômica e irônica, desde que não implique descrédito à honra e à reputação do autor. E o que chama mais atenção nos próprios documentos é que a acusação se concentra muito mais em expressões como, abre aspas, moralidade, valores familiares, baixo calão e vulgaridade, do que em qualquer demonstração concreta de dano à obra ou ao nome do compositor. A contestação também sustenta que o vídeo foi retirado do ar, no mesmo dia em que sua circulação ampliada ocorreu por compartilhamento de terceiros, que o apresentaram de forma sensacionalista, como, abre aspas, cantoras fazem versão pornográfica de clássico gaúcho, contribuindo para uma campanha de desqualificação, xingamentos e misoginia contra nós. Isso importa porque mostra, de novo, como a disputa não se deu apenas em torno de uma canção, mas de quem pode falar de desejo, de ironia e de liberdade sexual sem ser imediatamente enquadrada como uma ameaça moral.
Também é importante lembrar que a reação contra a paródia não surgiu do vazio. Ela se articulou em circuitos já ligados à defesa de uma certa moral tradicionalista e foi amplificada por agentes que a descontextualizaram, alimentando uma campanha de desqualificação e misoginia contra nós. Isso fica ainda mais contraditório quando a própria cultura gaúcha convive há décadas com naturalidade, com repertórios machistas e até de apologia à violência contra as mulheres. No fim das contas, todos esses casos ajudam a perceber que a cena musical raramente é só sobre música. Ela quase sempre toca também em formas de comportamento, como pode dançar, o que pode cantar, de que modo se pode desejar e ironizar. Ao mesmo tempo, isso também nos obriga a reconhecer que a arte nunca é ingênua. Nenhum gênero circula fora da sociedade, fora dos conflitos do seu tempo e fora das relações de poder. A arte produz imaginário, organiza sensibilidades, confirma normas e também pode tensioná-las. Talvez a questão não seja escolher entre liberdade absoluta ou proibição absoluta. Talvez a questão seja aprender a distinguir quando estamos diante de uma crítica ética necessária e quando estamos diante de um pânico moral, que tenta controlar corpos, prazeres, linguagens e formas populares de expressão. O nosso vídeo termina aqui, mas é só o início dessa discussão. Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre todos esses temas. Não esquece de seguir o canal e também entrar no meu grupo no WhatsApp. O link está aqui na descrição desse vídeo.